Fui traída pela minha própria família, e o dinheiro que conquistei desapareceu. Parte 1. Eu sempre acreditei que o trabalho duro e a dedicação valem a pena. Depois de anos lutando, construí meu próprio negócio e conquistei uma independência financeira que eu nem sonhava quando era criança. Investi, economizei e finalmente cheguei a um patamar onde eu podia dizer com orgulho que estava no controle da minha vida. Mas como a vida adora pregar peças, descobri que nem todos na família compartilham dos mesmos ideais de honestidade. Tudo começou a desandar quando percebi que alguns extratos bancários e relatórios de investimento estavam fora do padrão. Meu dinheiro, que eu tanto lutei para ganhar, estava desaparecendo de forma sorrateira. No início pensei que fosse um erro de contabilidade, mas os números não mentiam. Cada mês, um valor significativo sumia, e ninguém parecia notar. Fui investigar por conta própria. Pesquisei em planilhas, conferi todas as transações e, aos poucos, a verdade começou a emergir. Meu primo Henrique, aquele que sempre foi o queridinho da família, estava desviando os lucros de alguns investimentos que eu havia feito com o dinheiro coletivo destinado à expansão dos negócios da família. Ele, que sempre foi tão simpático e confiável, estava usando artifícios para desviar o que era meu. Lembro-me nitidamente do dia em que confrontei minha prima sobre uns papéis que encontrei em uma pasta deixada na sala. A resposta foi fria e calculada, como se ela soubesse exatamente que algo estava errado, mas decidisse não comentar. Minha cabeça explodiu com a traição. Eu sempre acreditei que família era sinônimo de lealdade, mas aqui estava Henrique, minando minha independência financeira e arruinando meus sonhos com um esquema que ele mantinha em segredo. Agora, enquanto tento processar essa descoberta, me sinto traída de um jeito que jamais imaginei. Tudo aquilo em que confiei, meus investimentos, meu trabalho árduo, foi jogado fora por um parente que nunca imaginei ser capaz de tanta deslealdade. Será que essa traição vai destruir tudo o que construí ou me dará a chance de reerguer minha vida de uma forma ainda mais forte? Parte 2. Depois de descobrir que Henrique estava desviando dinheiro, passei dias tentando decidir o que fazer. Eu queria acreditar que havia alguma explicação, que talvez fosse um erro ou um mal-entendido. Mas quanto mais eu investigava, mais sujo tudo ficava. As transferências irregulares, os documentos falsificados, os investimentos que nunca existiram de verdade. Henrique tinha montado um esquema para roubar meu dinheiro na cara dura. O pior de tudo? Ninguém parecia acreditar em mim. Minha tia, mãe dele, teve a coragem de dizer que eu estava exagerando e que deveria resolver tudo entre família sem envolver a polícia. Como se eu fosse a errada da história. Até minha mãe tentou me acalmar, dizendo que Henrique sempre foi um bom menino, e que talvez estivesse passando por dificuldades. Dificuldades? Ele estava vivendo melhor do que nunca. Comprou um carro novo, começou a viajar para lugares caros, postava fotos em restaurantes luxuosos como se fosse um milionário. Tudo com meu dinheiro. Enquanto eu suava para conquistar cada centavo, ele gastava como se fosse um prêmio por existir. Minha paciência acabou quando descobri que ele também estava pegando dinheiro emprestado em meu nome. Liguei para o banco para verificar uma notificação estranha e quase desmaiei ao ouvir que eu tinha uma nova dívida de milhares de reais, uma que eu nunca fiz. Ele falsificou minha assinatura para conseguir um empréstimo. Foi ali que percebi que não dava mais para segurar essa história dentro da família. Henrique não era apenas um parente aproveitador, ele era um criminoso. E se ninguém mais ia fazer nada, então eu faria. Mas como eu poderia resolver isso sem que minha família inteira se voltasse contra mim? Será que valia a pena destruir laços familiares para fazer justiça? Ou eu deveria deixar tudo para lá e engolir essa traição como se nada tivesse acontecido? Parte 3, final. Eu sabia que não podia deixar isso para lá. Depois de confirmar todas as irregularidades e ver que Henrique estava se aproveitando de cada oportunidade para roubar o que eu lutei tanto para conquistar, decidi que era hora de agir. Não bastava mais apenas guardar a dor e a raiva, eu precisava de justiça, mesmo que isso significasse quebrar os laços familiares para sempre. Acordei cedo no dia seguinte com a cabeça fervilhando de planos. Liguei para o banco, reuni todas as provas que tinha, extratos, contratos, até aquela notificação de dívida que me fez quase desmaiar. Cada detalhe reforçava o quão profundo era o esquema que ele montara, e como minha confiança fora traída. Sem pensar duas vezes, decidi levar o caso à polícia. Foi uma decisão que me custou emocionalmente porque eu sempre acreditei na família. Mas quando o dinheiro que eu tinha economizado com tanto esforço sumiu mês a mês, não pude mais fingir que era só uma situação de família ajudando família. Eu estava cansada de ser a única a aguentar tudo. Levei todas as evidências para a delegacia. O policial ouviu minha história com atenção.
enquanto eu tentava controlar a emoção que quase me fez chorar. Ele disse que a investigação seria rigorosa e que Henrique, se comprovadas as irregularidades, enfrentaria sérias consequências. Ao deixar a delegacia, senti uma mistura de alívio e amargura. Eu sabia que, de certa forma, eu estava me vingando, mas ao mesmo tempo, me sentia culpada por ter que destruir a imagem de quem eu pensava ser minha família. Enquanto esperava por notícias, as redes sociais começaram a falar sobre o caso. Alguns diziam que a justiça finalmente agiu, outros que eu havia se tornado uma vilã na família. Mas para mim era simples, eu não podia mais continuar carregando essa mentira. Agora, com a investigação em andamento, fico aqui me perguntando: será que essa vitória na justiça vai me ajudar a curar as feridas ou simplesmente marcar o começo de uma nova história de dor e arrependimento?